Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, o som do futebol, final de semana preliminar, a imagem do futebol. O som do futebol é quando era rádio. Preliminar, a imagem do futebol, imagem e som também, não tem nada de errado. Um abraço para o Marcelo Fogaça, que está nos acompanhando, zagueirão aqui da Ubra, do Grêmio, né? Mas quem está nos assistindo pelo Facebook, porventura está dirigindo, pode estar só ouvindo. Exatamente. Então o som e a imagem do futebol, pronto. Mas tivemos um final de semana de feriadão, mas agitado pra dedéu, né? Quando o Grêmio soube da antecipação do julgamento, foi um alvoroço, só que não foi antecipação, foi postergação. Porque o que era para sair no sábado, às 11 da manhã, anteciparam para sexta. Aí o Grêmio correu atrás de avião e não sei mais o que, e vai sair. Não saiu nada na sexta. Não saía nada no sábado, terminou por ser divulgado às 8 da noite de sábado, quando estava todo mundo indo para a balada, e todo mundo apavorado. E aí o que se dizia que era líquido e certo na Argentina, todo mundo já anunciando, clássico, como é que eles chamam? Não é? Super clássico. Super clássico, né? Clássico das Américas. Super clássico. Na Argentina e no mundo, né? No mundo. O jogo vai ser transmitido para a Europa. Então já estavam preparando a festa, só que não divulgavam o resultado da apelação do Grêmio. Em algum momento o senhor acreditou que o Grêmio ia reverter? Não, nunca acreditei. Doutor Renato Moreira. Prazer sempre estar aqui com você. Nem todo mundo, mas enfim. Prazer estar aqui, prazer participar dessa mesa sempre ilustre do preliminar. E Geraldo dirigir... Andrade, Bárbara Moura. É um disfarce que ele está usando então, quando o cara fica muito rico. É verdade. E o Maurício Freitas. E o Maurício, o Rec, o torcedor gremista. É óbvio que nós, enquanto torcedores, esquecendo um pouco até a minha profissão, né, de advogado, a gente quer se iludir. Né? Acho que a direção do Grêmio agiu corretamente, tinha que fazer isso mesmo, né? Impugnar, cobrar, exigir. Mas se nós olharmos o regulamento da competição e os próprios precedentes, né, os antecedentes de casos similares, não há registro de que algum clube tenha perdido pontos ou sido eliminado porque o treinador suspenso entrou dentro do vestiário. Não há essa previsão. Até porque o treinador do vestiário, ele, por mais influência que ele possa ter na disposição tática, no ânimo, no aspecto anímico dos jogadores, ele não tem influência direta no resultado. Quem tem influência direta no resultado são os 11 ou os 14 jogadores, 15 jogadores que possam 14, perdão, que possam participar da partida, né? Então não há essa previsão, a meu juízo, né? E a decisão veio nessa linha. O que me surpreendeu foi a pequena suspensão dada ao Galhardo. Eu achei que viria uma suspensão por prazo aí na base de 6 meses, mas eu também estou entendendo aqui que ele ficou suspenso da final, né, das 2 partidas finais e eventualmente, se o River ganhar, do Campeonato Mundial. Mas acho que não estou no Mundial. Sim, vai ter que cumprir, vai respingar no Mundial. Vai ter que cumprir no Mundial também, né? Porque é partida internacional e ele é representante, o representante da Conmebol. Porque o Ramiro estava suspenso e acabou jogando o Mundial, né? Mas ele Mas assim, vamos lá, caso não cumpra no Mundial, o River ganhando a Libertadores, ele cumpriria na Recopa. 2 jogos nas finais e 2 jogos na Recopa. Eu acho que não cumpre no Mundial. Hoje até discuti na Grenal de manhã, porque eu também achava que ele cumpriria o Mundial. Aí me corrigiram e tal, disse, olha, lembraram do Ramiro. Não me recordo da situação específica, mas o Ramiro havia sido suspenso pela Libertadores. Mas é que não foi uma suspensão administrativa a situação do Ramiro, né? É um caso diferente. Cabe a Conmebol no momento oportuno. Agora, se for isso, aí tá mais ou menos. Aí tirou de 2 competições. Eu entendi assim, né? Agora, o Galhardo é o próximo treinador da seleção argentina, é o que se comenta, né? Então, acho que a comissão julgadora também quis poupar um pouco a AFA de não ter o seu treinador para o ano que vem. Pelo menos é isso que dizem na Argentina, de que ele seria o próximo treinador da seleção. Mas se nós compararmos, doutor Renato Moreira, o Galhardo, ele teve a punição inicial de um jogo.
Claro. Essa punição foi mantida, então ele teria que novamente cumprir um jogo e mais 3. Mais 3. Então se multiplicou por 4. Não, houve um agravamento. E a multa aplicada a ele na primeira infração foi de $1.500, passou-se para $50 mil. Então, se nós olharmos assim, a letra fria e os antecedentes aplicados pela Conmebol, não há surpresa. O que a gente, como gremista, fica chateado, e aí não é responsabilidade dessa comissão julgadora, foi na aplicação dos critérios do VAR, né? Porque o VAR valeu para a mão do Jeromel? Não, do Bressan? Do Bressan. Fui falar uma coisa e saiu outra. Mas não valeu para a mão do jogador que fez o gol. Me recordo o nome do jogador que fez o gol. O Borré. E ainda o Borré debochou depois, la mano de Dios, aquela coisa toda. Então isso sim coloca sob suspeita, sob suspeição os critérios da arbitragem. Né? Esse é um ponto que para mim me deixa bastante desconfortável. Eu sei que o VAR já foi objeto de erro também, a interpretação do VAR. Na própria Copa do Mundo teve pênalti que não foi, que o juiz olhou o VAR e achou que foi. Enfim, e volto aqui a discutir, vale a pena ter o VAR para isso? Porque o VAR, nesse caso de Grêmio e River, ele teria sido... a ausência do VAR, teria implicado a validação ilegítima do gol do River, o que não seria correto, mas por outro lado também não teria dado pênalti do Bressan, porque claro ninguém viu. Não, o Skol estava de escanteio. Ninguém viu. Doutor Renato, nem os jogadores ali viram. O que me chamou mais atenção em toda essa repercussão. Ninguém viu mesmo. Mas o que chamou mais atenção, Rec, talvez por ter sido divulgado no meio do feriadão, pouco se deu importância, é que na Argentina eles dizem que quem informou o quarto árbitro que aí pediu a revisão do VAR foi um repórter. O repórter argentino viu como o jogo estava parado para a substituição do Jael, deu tempo dele avisar o quarto árbitro, que avisou a cabine do VAR e aí revisaram o lance. Bom, eu não sei. Aí é muita elucubração. Eu não sei. Doutor Renato, deu tempo de fazer tudo isso? Não duvido, porque o Eric Faria, que estava sendo crucificado esses tempos, ele tirou o corpo fora na época, disse que não fez nada. Mas esses tempos aí, umas 2 semanas no Redação Sport TV, ele estava dizendo, olha, nós acabamos sendo, de certa forma, interferência externa, porque sempre nos perguntam, o que o fulano está dizendo, o que o Arnaldo está dizendo, o que o Gaciba está dizendo, o que o Diego Real está dizendo. Então ele admite, olha, os repórteres são consultados, eles falam o que está acontecendo na TV. Se isso acontece, é lamentável. Né? A própria Sport TV, no sábado, ao meio-dia, estava anunciando o jogo do River com o Boca, né? A decisão sairia à noite. Eu quero fazer um questionamento ao senhor sobre a questão política. A Conmebol, ela tem uma seriedade relativa, né? Porque não dá para confiar na Conmebol nas decisões. Hoje em dia tem uma seriedade relativa. Tudo, né? Mas principalmente ela. Essa posição do Grêmio hoje, em relação a essa situação toda que aconteceu, o senhor acha que pode estremecer um pouco essa relação com a Conmebol? Porque tudo meio... O próprio tribunal... Não vejo assim. Eu acho que faz parte. Não é a primeira vez que um clube se insurge contra uma decisão da Conmebol. Né? Isso está no regulamento, é do jogo, faz parte das competições, ora é Grêmio, ora é o próprio River que possa... O ano passado, o ano retrasado, agora não me recordo, o Boca foi eliminado da Libertadores. Isso. Não é? Em razão daqueles incidentes que aconteceram na Bombonera, justamente num jogo River e Boca. Não é? Aquela fumaça toda tóxica que soltaram os jogadores do River. E obviamente que que o Boca não se conformou com isso, foi reclamar, lutou pelos seus direitos, é o que o Grêmio fez. Eu não vejo que o Grêmio vai ficar por isso marcado na Conmebol, pelo contrário. Eu acho que você tem que ter algum constrangimento da parte deles, porque eles sabem... Exatamente, eles sabem que prejudicaram o Grêmio. Então acho que o Grêmio tá até credor aí da... E a manifestação forte do presidente Romildo? O que caberia, o que cabia a ele ter feito, né? Como presidente do Grêmio, representando aí a instituição, tinha mesmo de ter feito essa manifestação forte. Ele está correto em fazer.
E também não acho que isso vá, no futuro, causar qualquer tipo de embaraço em desfavor do Grêmio. O Grêmio está até tirando a assinatura aí que fez. Também agora terminou a competição. Pro Grêmio. Essa assinatura era para semifinais e finais. Então essa história de nós estamos retirando o que ficou consignado ali, então parece que não tem nenhum peso, né? Isso não. Vale só do ponto de vista político, né? Para marcar uma posição forte da instituição, mas não tem nenhum peso. A própria apelação do Grêmio, que o Grêmio vai apelar dessa decisão. Né? Mas a própria apelação é uma posição política, né? Exatamente. Por isso vai ser encaminhado provavelmente por o TAS ou o CAS, conforme É uma apelação dentro da Conmebol. É um tribunal de apelação dentro da Conmebol. Não vai até. No caso, nem iria até a FIFA, porque a reclamação não começou lá. Mas, eventualmente, poderá mudar, na minha opinião, a questão da punição para o Galhardo. Exatamente. Ou para o River Plate, que não foi punido. Ou para o River, uma sanção para o River, que eu acho que mereceria ter sido punido. Foi conivente, né? Então, acho que nesse ponto aí errou a comissão julgadora. Mas, em termos de resultado de campo, anulação de jogos que já aconteceram... Agora o Grêmio perdeu de matar o jogo com a bola rolando. Exato. E aí fica aquela sensação. E são circunstâncias do jogo. Quer dizer, eu venho aqui realmente me queixar da arbitragem do VAR. Eu até entendo que o juiz possa não ter visto mesmo a mão. Eu estava no estádio e não vi a mão do jogador do River. Poucos talvez tenham visto. A televisão mostrou claramente. Mas aí, como eu também não vi a mão do Bressan. A imagem da TV, e é importante contextualizar especialmente para quem estava no estádio, a imagem da TV com aquela lupa, ela é exclusiva do Sport TV e que a divulga quase 10 minutos depois do gol. Não é uma imagem que se teve no replay aquela convicção de que o toque existiu. Então o VAR está mal feito, porque o VAR tem que ter condições suficientes de analisar isso aí. Superior à Globo. Exatamente. Então não põe VAR. É que o VAR, no caso... Imagina, o VAR decide um negócio que é mundial interclubes. E aí a Globo vai lá e diz, não, o VAR errou porque nós temos Não, mas mecanismo. Nesse caso é justificável, porque o que aconteceu no jogo aqui em Porto Alegre? A Fox é a geradora de imagens internacional. A Fox gerou imagem para o mundo inteiro. Eram essas imagens que o VAR tinha. Além destas imagens, o Sport TV, por sua conta, botou 10 câmeras. E utilizou outros recursos que cabem à sua tecnologia e que não estavam disponíveis ao VAR. Porque é uma decisão da emissora. É assim como a Ubra TV daqui a pouco compra os direitos da final da Liga dos Campeões e além da transmissão internacional que nós vamos receber, nós colocamos 2 câmeras. O que as nossas câmeras pegarem, só as nossas câmeras pegaram. Não, mas o que está dizendo o doutor Renato Moreira é que sempre o VAR terá que estar acima de quem está transmitindo. Quem está transmitindo. Se ele não tem condições de ter as melhores imagens, decifrar, então não põe VAR. Mas é que REC... Porque aí vai ser um VAR parcial e pode até induzir em erro, como aconteceu, aliás, na Copa do Mundo. Induzir em erro. Mas é que aí, o que acontece? Copa do Mundo, por que o VAR... Inclusive o Néstor pitando na decisão. Mas por que o VAR funciona melhor na Copa do Mundo do que nas demais competições? Na Copa do Mundo é um pacote fechado de imagens da FIFA. A FIFA gera, a FIFA passa para o VAR e a FIFA passa para as emissoras de TV. O que aconteceu nesse caso é que a câmera que mostra não era uma câmera da transmissão. E o recurso da lupa não era um recurso da transmissão. Era um recurso aplicado posteriormente pela emissora de TV. Quer dizer que na Globo foi pênalti, no VAR não foi. Aí... então... Mas a imagem é essa. Eu entendo corretamente, mas então o VAR não pode ser aplicado. O problema de a gente pensar que o VAR teria que ter acesso a essas imagens é que ele teria que ter acesso às imagens exclusivas da Fox Brasil, da Sport TV, da Rede Globo, se estivesse transmitindo. Cada uma coloca as suas câmeras independentes. Tem autonomia de voo. Porque elas têm essa liberdade pelo contrato. Teria que ter as câmeras da Fox Argentina. Elas pagam para isso, né? Pagam. Mas então, é um pacote de câmeras. Daqui a pouco a gente vai dizer que o VAR tem que ter as 30 câmeras da transmissão internacional, mais 20 câmeras para juntar todas as câmeras dos outros. Então começa a tornar inviável. Então eu vou te responder. O VAR tem que ter, no mínimo, todas as câmeras que estão no estádio. No mínimo, todas as câmeras que estão no estádio. Senão gera interpretação diversa. Senão vai gerar interpretação diversa. No mínimo, o VAR tem que ter acesso às mesmas câmeras que as emissoras de TV têm. Um dia vai se aprimorar isso, vai chegar a um consenso, porque não é possível.
10 então não põe opiniões VAR. sobre uma coisa que vale milhões. Ou então não põe VAR. Deixa como era antes. É que isso de o VAR ter acesso a todas as câmeras só acontece quando é a organização do evento que de forma exclusiva gera as imagens. Perfeito, não tem Eu nenhum concordo problema. que daqui a pouco a gente possa evoluir para Mas isso. então a organização do evento que se organize melhor. Para disponibilizar também essas imagens para o VAR, né? Ou então não coloca VAR. É porque os clubes sendo donos Então não das coloca imagens, por exemplo, que era o que sempre se apregoou com as ligas e tal, nós vamos ser os donos e vamos entregar para quem nós quisermos, já seria um ponto de partida. Só que os clubes também não se unem, né? E Agora mesmo com o Os Grêmio clubes aí, não têm interesse nisso porque tem custo envolvido. Né? É. Apesar de ser algo muito interessante, mas tem custo. Mas agora também que o presidente do Internacional está liderando aí para 6 rodadas, agora a Inês é morta, né? Nós já temos o campeão brasileiro, já temos o primeiro rebaixado, já temos 4 para 3 vagas no G4, um já está garantido que é o Palmeiras, os outros são Flamengo, Internacional, São Paulo e Grêmio. Daí sai 3. Então não tem muita dúvida. É que não. A maior dúvida é lá embaixo. Para Sim, ter uma é. ideia, nós temos um jogo hoje, Sport Recife contra o Ceará, que se der 0-0, o critério de desempate é o número de cartões de Vitória e de Sport Recife. Todos vão ter a mesma coisa, menos 22 de saldo, 31 gols marcados, 53 sofridos, 34 pontos para o Vitória, 33 tem hoje o Sport, se empatar em 0-0 é 34. E é um resultado Isso possível. decide quem vai ser O rebaixado. número de cartões amarelos e vermelhos. É. Complicado. Essa questão... Por isso que eu estou dizendo, o VAR hoje é mais importante lá para baixo, que em cima está definido, o primeiro rebaixado é definido, os do meio ali não jogam por nada. E uma outra questão, já que você levantou essa questão internacional, se nós tivéssemos VAR ontem, será que o VAR ia dar o pênalti que o Inter foi beneficiado? Ia depender do ser humano, ia ser. Eu acho que não. Eu vou usar aqui a palavra de um grande amigo nosso que Os eu grandes vi árbitros do Brasil não deram pênalti. Aliás, o Diego Real, que eu considero um grande árbitro, bom comentarista da nossa Rádio Grenal, disse que foi pênalti. Como disse que o Marinho contra o Bahia foi pênalti. Então é um critério que ele tem. Ele mesmo disse, Isso. eu acho que eu vou ficar sozinho nessa parada. Agora, o Gaciba disse que não foi pênalti, o Marcílio disse que não foi pênalti, Um jogador o Simon disse que não foi nitidamente se pênalti, joga. e o Sálvio também disse que não foi pênalti. Ela perde a passada da bola e se joga. Então essa questão do VAR, ela, Vamos vendo de os lances repente, já. ela... Geraldo, desculpe. Vamos vendo o lance enquanto... Pode falar essa questão do Esse VAR. lance específico. É que estou olhando, da forma como veio o lance, parece que sim, mas estou olhando pelo Mas lado. ele dobra o joelho, típico de jogador que se Mas joga. cavar pênalti, todo mundo cava. Não, óbvio. Não estou criticando o jogador, estou criticando quem deu o pênalti. Foi. Mas ali eu acho que ele nem dobra o joelho, Renato. Eu acho que ele cai mesmo. Assim, ó, o que acontece? Tropeçou Ali e o outro o não Simon, toca nele. o Simon deu um detalhe que, se o Simon observou bem, diz que quem bota o braço antes é o Rossi. Sim. Então não é o cara que desloca, é o Rossi que disputa por desloca. espaço. Desloca o cara. E aí não tem falta nenhuma, nem de um nem do outro. Tá. Eles estão disputando, estão querendo ver quem leva vantagem. Quem chega primeiro na bola. Eu acho Eu que... fui ver todos eles para dizer, pô, alguém vai me definir essa encrenca. Mas essa definição Aí eu o Simon, não tinha percebido o isso. Simon disse, olha, podem observar quem bota o braço antes. É porque hoje o Baldasso colocou nas redes sociais e eu estava dizendo que para mim não foi pênalti, os caras começaram a me criticar. Lá na Rádio Grenal. Eu disse, vai pro site do Baldasso, aí, pro Twitter do Baldasso, sei lá onde, e a página do Baldasso. Aí... Isenta, né? Isenta, claro. Né? E aí eu até perguntei, até brinquei na Rádio Grenal e disse assim, quem foi que o Baldasso substituiu na arbitragem? Foi o Simon, foi o Gaciba ou foi o Marcílio? Né? Para ter essa condição toda de definir com clareza o lance. Ele mostra ali, dando a impressão de que está sendo deslocado o Rossi. Mas se vale a opinião do Simon, que é 3 Copas do Mundo, ele olha para quem bate. Abre o braço primeiro.
Aí termina a dúvida. Para mim, daí termina a essa dúvida. questão, acho que ela é muito subjetiva. O que você ia falar do VAR aí? O que eu ia falar do VAR é que quando eu e aqui vai não uma crítica, mas uma constatação que eu vejo, quer dizer, agora é importante. No início do ano ninguém falava que era importante a aplicação do VAR. Então agora, quando começa a apertar o meu calcanhar, eu tenho que trazer o VAR para o meu lado. Eu vejo que tem que ser uma conjuntura toda. Então começa a se aplicar o VAR desde o início do Campeonato Brasileiro para todos os clubes. Mas esses os pontos que o Inter da primeira rodada são os mesmos. E a questão da arbitragem, eu vejo... a questão da arbitragem, o Internacional, como qualquer outro clube, já foi beneficiado com a arbitragem, assim como foi prejudicado com a arbitragem. É que o mais recente era de prejuízo contra o Vasco e contra o Santos. E aí o Inter chiou forte. Mas o pênalti, aqui no jogo, aqui no Fora da Beira-Rio. Fora da área. Vitória? Do Vitória, exatamente. Mas naquele mesmo jogo ele anulou um gol legítimo do Inter. Vê como é difícil. E aí, mas o que marcou foi o escândalo do fora da área, que foi muito fora da área. Foi muito. Tanto é que fizeram até um desenho, né? Com uma bola. Era muito fora da área. Aí, Rec, vale destacar, talvez a gente possa até fazer uma análise diferente daquela votação dos clubes de futebol que votaram contra o VAR no Campeonato Brasileiro. Nós, de uma maneira sistemática, criticamos eles, mas o que a CBF estava propondo naquela época é mais ou menos o que o Inter está pedindo agora, nas 6 últimas rodadas. Aquela votação que acabou dando contrária à aplicação do VAR no Campeonato Brasileiro permitia o uso do árbitro de vídeo apenas no segundo turno do campeonato. Então era uma aplicação parcial do árbitro de vídeo. E os clubes... Mas na Libertadores é assim. Na Libertadores é assim, só que assim, o que alguns clubes, imagino eu, tenham pensado? Poxa, eu vou enfrentar o Grêmio na minha casa sem o árbitro de vídeo. Aí eu vou lá na arena, vou ter o árbitro de vídeo. Há um desequilíbrio técnico. Porque na Libertadores... Eu não consigo ver esse desequilíbrio técnico. É que algum... Vamos lá, doutor Renato Moreira, que pensam alguns dirigentes. Poxa, eu vou ter na casa... Onde eles acham que o bafo é maior. Eu vou jogar na arena sem o árbitro de vídeo e o árbitro é o Weber Roberto Lopes. Já estava feito. Eu vou jogar na arena e o árbitro pode acabar sendo o Weber Roberto Lopes, que é super caseiro. Aí quando eu vou jogar em casa, que vai ser o Weber apitando de novo, vai ter o VAR para corrigir quando ele errar. Alguns clubes certamente pensaram isso, porque a margem foi apertada. Por que eu vou enfrentar o Grêmio na minha casa com o árbitro de vídeo se quando eu jogar na casa deles não vai ter o árbitro de vídeo? Eu acho que essa é a diferença da Libertadores para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é pontos corridos, em parte teria o VAR e em parte não teria. Aliás, na Libertadores, no mesmo mata-mata, tem nos 2 jogos. Tanto na Arena quanto na Argentina tem o VAR. Olha que não há um prejuízo de eu enfrentei o Grêmio sem o VAR e recebo ele com o VAR. O doutor citou aí antes o jogo do Inter com o Vitória, e você citou o Weber Roberto Lopes, que ontem apitou Cruzeiro e América. Os 2 pequenos levaram a pior, o Vitória aqui contra o Inter, e, claro, salvaguardando também e registrando que houve um lance de gol mal anulado do Internacional, mas não interessa. O pênalti que ficou mais famoso. Né? E ontem o América entrou na zona de rebaixamento. Ambos estão na zona de rebaixamento. Então começa a pensar aqui e ali. Complicado. Agora, eu volto a insistir. O VAR, para ser aplicado, ele precisa de muitos recursos técnicos. Até porque a imagem da TV, por vezes, ela é enganosa. Ela é enganosa. Você não tem uma imagem em 3 dimensões. A imagem em 2 dimensões, ela produz erro. Produz um erro ótimo. Então, eu tenho minhas dúvidas. Se você não tiver condições de ter recursos técnicos que te mostrem realmente, né, a realidade da jogada que está sendo examinada, eu não sei se deve ser aplicado o VAR. Aquele outro recurso da bola entrar, sim. Porque ali você tem certeza, a bola entrou ou não entrou. Ali é o chip. Agora, do contrário, você está vendo aqui, ó. Ontem tinha o 4º árbitro que foi quem assinou, o árbitro de linha ali de fundo. Vigia. Que foi quem assinalou o pênalti, né? O árbitro não tinha dado o pênalti, foi ele que assinalou o pênalti, né? Ele viu o empurrão. Ele viu o empurrão que não houve. Não, ele faz assim, ó. Mas de onde é que ele tirou esse... Quando é que o cara fez isso aqui? Exatamente, ele viu o empurrão que não houve. Aí nós vamos pro VAR, o VAR vê uma coisa e deixa de ver a outra.
Mudou o que mudou? Então, Continuamos discutindo arbitragem. Continuamos discutindo arbitragem. Só é mais caro. Entende? Então eu me questiono, vale a pena? E aí, doutor Renato, tem um outro lado que a gente tem... É polêmico. A gente teria que estudar o como fazer isso. O Campeonato Brasileiro já tem imensas dificuldades de ter 10 árbitros top para apitar uma rodada. Sim. Imagine ter 20, porque você tem que ter o árbitro top no VAR também. Sem poder utilizar um ex-árbitro. Como treinar esse árbitro que vai ficar no vídeo? Nesse caso de Grêmio e River, por exemplo, que a decisão é apertada, acho que ainda vá lá em mata-mata árbitro. Agora, em campeonato de 38 rodadas, o muito melhor vai ser campeão. Porque a arbitragem, se não houver nenhuma, desculpa... Nem um complô, nem uma roubalheira. Exatamente. Vai errar para um, vai errar para outro, e tu vai ser beneficiado mais ou menos na mesma proporção. Por que o Inter perdeu em 2005? Foram muitos jogos anulados, 11 jogos, aí muda toda a história de um campeonato. Sim, ali houve. Ali mudou a história do campeonato. E ainda assim o Inter ainda teve uma segunda chance e quase ganhou. Né? Mas eu estou dizendo, o Palmeiras agora, alguém contesta o título do Palmeiras? Se confirmado, não tem como contestar. Né? Quem vai sofrer é a parte lá de baixo. Um Cristo ali vai sobrar. Imagina hoje 1-0 para o Sport Recife, um erro contra o Ceará. O Lisca doido surto. Enlouquece. Sobre essa questão que o Maurício levantou um instante sobre o VAR, que teria que ter um árbitro de primeira linha, diríamos, mas não é o árbitro do VAR que decide. Quem decide, ele vai olhar o lance e é chamado a atenção dele. Mas tu tem que ter um especialista, já. A pessoa tem até que treinar o olho. A gente pega diversos casos em que há erro do árbitro. O árbitro de vídeo na Copa do Mundo deu muitos lances que não era tão falta assim, o cara analisa em câmera lenta. Até o cara aprender que em câmera lenta tudo é falta, demanda uma série de horas de treinamento, uma série de horas de experimento. É muito difícil ser árbitro de vídeo, e nesse sistema que nós estamos aplicando, de uma semana o cara é o árbitro principal, outra semana ele está no vídeo, a gente não treina o cara nem para ser um especialista no campo, nem para ser um especialista no vídeo. É outro pior jogo. Ainda. O jogo do vídeo é outro jogo. É outro jogo. Agora, o que se conclui disso tudo é que, no caso do jogo do Inter ontem, né, nós assistimos várias vezes o lance, 8, 10, 15, a televisão mostrou várias vezes, e o árbitro tem 1 segundo para decidir se é pênalti ou não. É lógico. Sem nenhum replay. Sem nenhum replay. E então seguimos isso também deve ser levado em consideração. E seguimos discutindo. E outra coisa... Mas isso é do futebol, faz parte. A emoção do futebol também passa por aí. É feito de erros. O árbitro é um ser humano. Ele tem ali fração de segundos, como tu bem disseste, para decidir. Outra coisa que não está bem esclarecida é esse negócio da televisão. Porque agora a televisão ela está mandando mais que antes. Ela está decidindo mas ela até que paga, né? Ela paga... Não, estou dizendo interferindo no resultado. Se a televisão ontem, se o árbitro resolve, antes de autorizar a batida, voltar atrás de novo, porque ele primeiro não apitou, o vigia deu. Depois ele confirmou, botou na cal. E aí estava passando na televisão um lance extremamente duvidoso. Eles não estavam mais reproduzindo, e ontem reproduziram. Internacional e Santos não reproduziram, Internacional e Vasco não reproduziram. Teve um jogo do Grêmio que eles reproduziram quase quando o cara ia bater, e agora, ontem, reproduziram antes de bater. Não, ontem eles reproduzem antes de bater, mas depois da decisão do árbitro. Sim, mas o árbitro bota na cal e aí eles reproduzem. Mas ele pode tirar da cal? Ele pode tirar da cal, mas eles esperam a decisão do árbitro. Esse é o critério que a FIFA utiliza, por exemplo. E eles dizem que estão adotando agora. Sim, mas o Inter e Vasco não mostraram em momento algum. Internacional e Santos não mostraram em algum. O Inter e Santos foi um fiasco que o juiz só faltou ajoelhar e disse: pelo amor de Deus, televisão, me salvem. Parou 8 minutos e ninguém nem sabe até hoje quem foi que definiu. Foi Jesus Cristo, foi um consenso, acho que ele fez uma média. Isso. Sinal de que a arbitragem brasileira precisa melhorar aí nesse ponto. Ah, bom. De um modo geral, né? Eu acho que a gente está formando aí, não está formando uma quantidade suficiente de bons árbitros. E o Grêmio, doutor? O Grêmio, esse elenco que termina o ano, é confiável? Qual é o tipo de reformulação que o senhor faria? Os bons velhinhos ainda têm espaço?
Marcelo Oliveira, Léo Moura, Douglas, Cícero, Jael, são todos veteranos e nenhum pertence ao Grêmio. Eu acho que todos têm contrato com o Grêmio, né? Mas tudo, o Douglas termina no fim do ano, o Jael termina no fim do ano, sim. Cícero termina no fim do ano, Léo Moura termina no fim do ano e o Marcelo Oliveira final de 19. Final de 19 só? Só. Esse Ou esse o senhor já respondeu. Os outros 4, doutor. Honestamente, Bressan, por exemplo. O Bressan não tem mais condições de jogar no Grêmio, né? Na minha opinião, ele não tem mais condições. Pela situação que se criou, de animosidade da torcida, eu acho que ele já jogou, já fez boas partidas, já ajudou muito o Grêmio, mas ele merecia ser preservado. Eu acho que no Grêmio ele não tem mais condições. Mas o senhor acha que o Grêmio preservou ele agora depois desse lance? Houve uma preservação? Claro, eu acredito nem que treinar sim. foi no outro dia. Eu acredito que sim, porque isso bate muito fundo no Bressan também até o fim do ano que qualquer vem. profissional. Bate muito fundo em qualquer profissional. Acho que o Bressan não fica no Grêmio. Acho que não deveria ficar, pensando até mais no Bressan do que no próprio Grêmio. Acho que ele tem que procurar outros ares. Segurança, né? Rever a sua carreira, né? Buscar aí quem sabe até uma terapia para esperar esse mau momento, porque é muito difícil acontecer tudo que está acontecendo com ele e alguém não se abater, realmente é quase impossível. E os demais jogadores, olha, acho que está na hora do Grêmio começar a reformular o seu plantel, né? Acho que tem jogadores aí que tecnicamente são excelentes, são muito bons, mas não tem mais, na minha avaliação. Ramiro. O Ramiro acho que poderia ficar, acho que é um bom jogador. Eu estou respondendo dos bons velhinhos, né, que você falou. Eu não renovaria com esses atletas. Eu procuraria. Nem Cícero. Nem Cícero. O Cícero está com o quê? 34, 35? Quase 35. Mas está difícil também o Cícero, né? Se você quiser... Eu acho que está na hora de virar essa página, né? Procurar novos valores, dar mais oportunidades. O Grêmio precisa renovar o plantel. Completa 35 em agosto, Cícero. É complicado, né? É complicado. E essa reta final agora, doutor Renato, que sobrou o Grêmio à busca do quarto lugar para ir para a Libertadores, está brigando hoje com o São Paulo. Eu acho que o Grêmio concentrado no Campeonato Brasileiro tem todas as condições de conquistar essa vaga direta para a Libertadores, sem precisar passar por aquela primeira fase eliminatória, né? Eu confio no trabalho do Grêmio, já mostrou isso contra o Atlético Mineiro, e isso revela que o departamento de futebol do Grêmio está sabendo ter um discurso, né, juntamente com o treinador, de superação daquela eliminação da terça-feira passada, que óbvio, para quem já teve vestiário sabe que aquilo ali é um terremoto, é um banho de água gelada, é horrível, né? O aspecto anímico vai lá embaixo. Mas já na primeira partida, importante, o Grêmio foi lá, reagiu, ganhou, voltou com os 3 pontos. E eu estou confiante, acho que o Grêmio vai conseguir, sim, uma das 4 vagas. Eu acho que fica agora, já na próxima rodada, taco a taco. 5-8 a 5-8. Corinthians e São Paulo empate e o Grêmio ganha do Vasco da Gama em casa. E depois, sabe o que tem? Grêmio e São Paulo. Mas é lá, né? Lá, e aí restarão mais 4 rodadas só, equivalentes. Então... Nesse cenário que o REC desenha, a vantagem é do Grêmio, porque o Grêmio tem hoje 15 vitórias, assim como o São Paulo. Se o Grêmio ganha e o São Paulo empata, fica 16 a 15. Então até um empate no Morumbi passa a ser um bom resultado nesse cenário. É verdade. Acho que o Grêmio tem condições, sim, pelo que já demonstrou ao longo do ano. O Grêmio não está na final da Libertadores por um detalhe, por um capricho do futebol, né? Porque jogou mais do que o River lá em Buenos Aires, né? Fez uma partida inteligente com o que tinha aqui. Então, aconteceu o que a gente viu, né? Em 2 lances inusitados, o Grêmio acabou perdendo a classificação. Dá para a gente dizer que o Grêmio errou em algum momento no planejamento, por exemplo, disputou 3 competições a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Campeonato Gaúcho que venceu, né? E desses 3 não consegue chegar à final de nenhum. Houve algum equívoco em algum momento? Doutor Renato responde depois do intervalo e responde também o que fazer com o André.
Será que uma boa troca, alguma coisa? E o Marinho? Já voltamos. Internacional com pênalti polêmico, Colorado venceu o Atlético Paranaense ontem no Beira-Rio. Internacional volta a ser vice-líder, 5 pontos ainda distante do Palmeiras, que também ganhou do Santos, né? E agora faltando 6 rodadas. Inter precisa apenas mais um ponto para garantir classificação na Libertadores 2019, ou seja, já está, mesmo que perca todos os jogos, vai ficar entre os 6 pelo menos. E o Inter segue como a única equipe que não perdeu em casa ainda no Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso, Ceará fora. Vice Roberto Melo foi julgado e absolvido no STJD pelos incidentes com o árbitro Ricardo Marques na partida contra o São Paulo. Derrotado no tribunal, o Grêmio vai recorrer como medida protocolar, mas também buscando responsabilizar o River Plate pelos atos. Final da Libertadores será disputada já no próximo sábado. Pivô de eliminação, Bressan foi afastado e não treina mais com o grupo em 2018. Pelo Brasileirão, Tricolor venceu o Galo sábado. Diferença para o quarto colocado diminuiu para apenas 2 pontos. Vantagem em relação ao primeiro clube fora do G6 é de 9 pontos. O Grêmio também já está na Libertadores de 2019. Semana será de reavaliações nos jogadores que foram desfalques contra o Galo. Equipe volta a campo no próximo domingo contra o Vasco na Arena. Eu ouvi alguma especulação de que havia um clube interessado no Jael, mas tudo ia, ouvia, haveria, poderia e tal, mas não cresceu na parada esse clube aí, pelo menos não se falou mais. Fez uma boa partida o Jael no sábado contra o Atlético Mineiro, participou ativamente do lance de gol e correu disputando palmo a palmo como é do seu feitio. Já voltamos. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, uma mais bonita que a outra, cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade, de alvenaria, de madeira, na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048. Vendas 986317709. As de alvenaria pelo Minha Casa Minha Vida, as de madeira você pode fazer até financiamento direto. Fale agora com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. É um xodó do Cachorro Quente. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. O Revigorex está fazendo muito sucesso, mas sucesso absoluto. Estimulante natural, que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando algumas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E aí as coisas vão aumentando. E não só no ânimo, mas também no vigor físico. Aquele namoro que precisa ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade e tomar Revigorex. Anote o telefone, peça já o seu. 3023-9400. Do Repeteco, 3023-9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e vai ganhar promoção espetacular. E você sabe, dia a dia, final de semana, tem que ter namoro. Tem que ter Revigorex. 3023-9400. 3023-9400. Revigorex. Bom, Esporte Ceará é a atração de hoje. Le Piatti, doutor? Olha, eu
Vou ler. Vai ler. Vou procurar um livro para ler. Um livro para ler. Muito bem. O senhor acabou não respondendo do André, do Marinho, algumas outras situações mais embaraçosas. Exato. 2 contratações que também não funcionaram no Grêmio. Eu acho que se houver a possibilidade, são jogadores que custaram caro, se o Grêmio puder negociá-los, do meu ponto de vista seria melhor. Não vejo possibilidade. Olha que o André, especialmente, teve chance. Teve oportunidade em cima da outra. Desembarcou titular absoluto. Exatamente. E foi perdendo a posição para o Jael, né? Que é um jogador que tem muita vitalidade, muito vigor, mas tem pouca qualidade, né? Então também acho que esses dois poderiam comprar uma passagemzinha aí de retorno. Você estava falando de Ceará e Sport. O Sport, se não fosse a dupla Grenal, já estava mais do que virtualmente rebaixado, né? E agora tem chance de sair do Z4 nessa rodada. Ganhou 4 pontos de cada um. Ganhou 8 em 6 do Grêmio, 6 em 12. 8 em 12. 66,66%. Aproveitamento de campeão, hein? É. Valeu. Palmeiras já é campeão, né? Já combinado. Praticamente, né? O virtual campeão. Virtual. Nunca houve reversão nas últimas 6 rodadas, quando houve essa diferença. Mas ainda tem tempo. Acho que o Filipão vai ter que continuar trabalhando bem. Até às 19.